Você sente que está lutando contra algo invisível, como se sempre houvesse uma força te puxando de volta, impedindo sua vida de avançar. Você até ora, sonha, planeja, mas quando chega a hora de sair do lugar, algo trava. É como se existisse um faraó dentro da sua história, uma voz que diz: você não vai sair, você pertence a mim. O Egito não era apenas um lugar de escravidão física, era uma prisão de mente, de alma e de destino. E antes de o povo de Deus viver a promessa, Moisés precisou enfrentar o poder que os mantinha cativos. Ele não apenas levantou um cajado, ele levantou uma voz profética diante do homem mais poderoso da terra, declarando: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Essa história não é só do passado. Ela se repete toda vez que alguém decide romper com o ciclo da escravidão, seja ela espiritual, emocional ou financeira. E talvez hoje seja a sua vez de enfrentar o seu próprio faraó. Neste vídeo, nós vamos extrair 5 lições poderosas da batalha de Moisés diante do faraó, e como esses princípios se aplicam diretamente à sua vida. Se você está cansado de ser oprimido por padrões que se repetem, por escassez que não passa, por medos que te mantêm travado, então assista até o fim. Porque o confronto vem antes da libertação, e a promessa não se cumpre sem posicionamento. Lição 1. Antes de confrontar Faraó, você precisa saber quem te enviou. Moisés não foi ao palácio como alguém confiante em si mesmo. Ele foi como alguém que lutou com medo, insegurança e sentimento de incapacidade. Mas o que o fez permanecer diante do homem mais poderoso da terra não foi a coragem própria. Foi a convicção de quem o havia enviado. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Essa é a base. Você só enfrenta Faraó quando entende quem está com você. Você não rompe ciclos antigos com motivação humana. Você rompe com autoridade espiritual. Moisés não chegou dizendo: Faraó, eu vim libertar o povo. Ele disse: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. Aplicação prática. Você já sabe que precisa mudar. Sabe que não nasceu para viver preso em dívidas, comparações, escassez, religiosidade. Mas toda vez que tenta romper, algo te paralisa. A pergunta é: com que autoridade você tem enfrentado os seus faraós? Enquanto você for confiando na força do seu braço, vai ceder à primeira resistência. Mas quando você se posiciona, não como quem tenta, mas como quem foi enviado, a conversa muda. Você deixa de pedir e começa a ordenar com base na palavra. Lição 2. A resistência do inimigo não é sinal de fracasso. É confirmação de que você tocou na estrutura certa. Moisés obedeceu a Deus. Foi até Faraó. Falou o que deveria falar. E o que aconteceu? O povo sofreu ainda mais. Faraó aumentou o peso do trabalho. Eles agora tinham que produzir tijolos sem receber palha. Êxodo 5, 7 e 9. Isso parece familiar? Você começa a orar, a jejuar, a declarar, mas em vez de melhorar, parece que tudo piora. Não é porque Deus te abandonou, é porque você incomodou um sistema, e toda estrutura que se alimenta da sua escravidão vai resistir à sua libertação. Êxodo 5, 23. Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés se frustra, reclama, mas Deus não recua, porque libertação não é mágica, é confronto, e o confronto exige constância. Aplicação prática. Você dá um passo de fé e é atacado. Decide organizar sua vida financeira e aparece uma nova dívida. Resolve ser fiel no dízimo e perde um cliente. Não se engane. Isso não é derrota. Isso é reação. O inimigo só reage quando se sente ameaçado. A resistência não é para te parar, é para te fortalecer. Deus não vai te tirar da batalha. Ele vai te ensinar a vencer nela. Lição 3.
Deus não mandou convencer Faraó, mandou obedecer. Moisés vai até Faraó e fala. Faraó resiste. Deus manda de novo. Moisés volta. Faraó resiste. Deus manda de novo. E assim acontece 10 vezes, 10 confrontos, 10 recusas, 10 pragas. E em nenhuma delas Deus disse: agora você pode parar. Porque o papel de Moisés não era convencer o Faraó, era obedecer a Deus. Êxodo 7:2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Deus deixou claro: Moisés, a resistência não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é obedecer. Aplicação prática. Quantas vezes você já desistiu porque nada mudou? Quantas vezes você parou de declarar a palavra porque o ambiente não respondeu? Você começou a orar com ousadia, mas as portas continuaram fechadas. Então achou que não adiantava nada. Mas deixa eu te lembrar, você não está aqui para negociar com Faraó. Está aqui para cumprir o que Deus te mandou fazer. Deus não te chamou para convencer o sistema. Ele te chamou para marchar com fidelidade, mesmo quando tudo parece igual. A verdadeira autoridade espiritual não se mede pelo resultado imediato, mas pela persistência em obedecer mesmo sem aplausos. Lição 4. A autoridade cresce à medida que você obedece, mesmo sem ver resultados. No começo, Moisés era um homem inseguro. Tremia para falar. Precisava que Arão falasse por ele. Mas com o tempo, a obediência construiu nele uma autoridade, que não vinha do tom da voz, vinha da intimidade com Deus. Quando Moisés estende o cajado sobre o rio, ele sabe que não é sobre ele. Quando toca o chão e o pó vira piolho, ele não está mais duvidando se Deus vai agir. Ele não está testando. Ele está declarando. Êxodo 8:17. Eles o fizeram. Arão estendeu a mão com o cajado e feriu o pó da terra e houve piolhos nos homens e nos animais. Autoridade não é construída num único ato. Ela é forjada na constância de quem continua mesmo quando nada muda. Aplicação prática. Você quer ter autoridade para prosperar? Para declarar com fé? Para ver a transformação na sua casa, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos? Então continue. Continue orando. Continue obedecendo. Continue declarando. Autoridade é como músculo. Ela se fortalece com o uso. Não é o grito que assusta Faraó. É a presença de Deus em quem obedece sem vacilar. Lição 5. A libertação começa com um ato de fé, mas continua com passos de obediência. Depois de tudo, Faraó finalmente libera o povo, mas não foi com festa, nem com tapete vermelho. Foi com pressa, com pão sem fermento, com sacolas nas costas. A saída foi apertada, mas foi a saída. Aquele momento exigiu ação imediata. Eles não podiam esperar, não podiam hesitar. Era a hora de sair, mesmo sem entender o que viria depois. Êxodo 12:33. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. A libertação de ciclos opressores não é confortável. Ela exige decisão, movimento, risco, fé prática. Aplicação prática. Talvez você esteja esperando sentir paz para sair de uma escravidão financeira, emocional e espiritual. Mas tem libertação que vem no susto, no impulso, no passo de fé que parece maluco, mas é exato. Moisés não tinha o mapa do deserto. O povo não sabia quanto tempo ia levar. Mas uma coisa era certa: o tempo do Egito tinha acabado. A pergunta que fica para você é: você vai sair ou vai ficar tentando negociar com o que já perdeu o direito de te prender? A jornada que começa com confronto termina em libertação. Você viu que Moisés não venceu Faraó com gritos. Não foi com argumentos, nem com estratégias humanas. Foi com autoridade espiritual, obediência constante e fé inabalável. Mesmo quando tudo parecia não funcionar, a libertação nunca vem no nosso tempo.
Ela vem no tempo certo, e quando chega, exige ação. Hoje, talvez você esteja diante do seu próprio faraó, uma dívida que te aprisiona, um padrão emocional que se repete, uma área da vida que parece não avançar. O que Deus te diz é: você não está sozinho, eu estou com você nesse confronto. Tarefas espirituais para essa semana. Primeiro, ore como Moisés. Não para que o faraó mude de ideia, mas para que você continue firme mesmo diante da resistência. Segundo, revise sua obediência. Existe alguma instrução de Deus que você parou de seguir porque ainda não viu resultados? Terceiro, dê um passo de fé visível. Pode ser uma decisão financeira, uma conversa difícil ou até uma renúncia. Mas haja como quem já saiu do Egito, mesmo que os pés ainda estejam na areia. Agora é com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, aqui vai o convite. Clique no botão gostei. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa romper com os faraós da vida. Inscreva-se no canal se quer continuar recebendo conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo: meu tempo de escravidão acabou. Eu leio cada comentário e oro com você por essa jornada. E nunca se esqueça, a prosperidade não é um destino, é uma jornada.